Olá, internauta e usuários do Portal Tempo, conosco também os ouvintes da Rádio Super. Estamos começando a live do Tempo, que nesta semana retrata o sistema bancário em tempos de pandemia. Nosso entrevistado de hoje é o presidente do Banco Mercantil do Brasil, Luiz Henrique de Araújo. Participe conosco pelo WhatsApp 988-100-917. O DDD é o 31. Ou então pelo facebook.com/portal O Tempo. Inscreva-se em nossa página, é só curtir o Facebook do Portal O Tempo. Conosco aqui no estúdio, o editor de economia, Carlon Aredes. Tudo bem, Carlon? Tudo bem, Helenice? Sempre um prazer estar aqui com você. Boa tarde, ouvintes e internautas, e boa tarde, Luiz Henrique. Muito obrigado pela sua participação. Luiz Henrique de Araújo, presidente do Banco Mercantil do Brasil. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar da live do Tempo, esse bate-papo que estamos tendo aqui todos os dias sobre o sistema financeiro no país e os desafios com essa pandemia. Boa tarde, Luiz Henrique. Boa tarde, Helenice. Muito obrigado, me sinto muito honrado pelo convite, de poder conversarmos um pouco do momento que nós estamos vivendo, o mercado financeiro de um modo geral e a nação, né? Que efetivamente está enfrentando algo que nunca se imaginou que pudéssemos enfrentar. Com certeza, Luiz Henrique. E você, que já tem tanto tempo no sistema financeiro, no país, não é? Já está acostumado a tantas crises, não é? E agora mais essa é muito complicado, é uma crise inesperada, é uma crise diferente de todas elas. Há quanto tempo que você está no sistema financeiro, Luiz Henrique? Ô, Helenice, eu comecei a atuar no mercado financeiro no segundo ano de administração de empresas aqui em Belo Horizonte. Então, eu já tenho 40 anos de atividade bancária, 38 anos, para ser mais preciso. E queria te dizer que todas as crises que nós enfrentamos eram todas de natureza econômica, de natureza financeira, de natureza política. Mas essa crise específica de natureza da saúde pública, essa eu acho que qualquer manual de risco operacional, eu não sei que você sabe, as empresas têm esses manuais por determinação, por exigência e até por prudência, ninguém jamais poderia prever uma magnitude de eventos e de consequências ainda não sabidas. Essa nós estamos vivenciando para podermos contar, queira Deus, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, porque essa é inusitada. Essa ninguém ainda poderá projetar quais serão os desdobramentos. Sim. E eu até estou vendo uma coisa muito legal que o banco tem feito, não é? Que é esse QR Code aí, até que nós colocamos na tela para a nossa live do Tempo de hoje, que é o QR Code para o usuário, o cliente, baixar o aplicativo do banco e acessar tudo por esse aplicativo, não é? Abrir conta, fazer financiamentos. É uma revolução digital mesmo do Banco Mercantil, não é, Luiz Henrique? Exatamente, o Helenice e Carlon. Esse QR Code nós deixamos aqui exatamente para vocês dois já abrirem a conta de vocês digital aqui no Banco Mercantil do Brasil, que eu acho que vocês, melhor do que ninguém, vão atestar a qualidade dos nossos serviços de uma conta digital, a agilidade
né? E nesse particular eu gostaria muito de mencionar o nosso diretor de TI, o Lauro Wilson, e também o reforço que nós estamos trazendo agora de mercado, Felipe, que tem nos proporcionado atualizarmos e mantermos a nossa participação de mercado sem perdermos as nossas características de pessoalidade, de gentileza, de carinho com o nosso cliente. Mas está aberto aí para vocês abrirem as contas. Com certeza, e um banco mineiro com sede em Belo Horizonte, há 77 anos no mercado, né? Mas eu vou passar a bola agora pro Carlos Aredes, ô Luiz Henrique, porque ele também quer participar dessa conversa. O nosso editor de economia aqui tem várias perguntas para você, não é, Carlos? É isso aí, Luiz Henrique. Você está até falando sobre isso, o QR Code aí na tela, sobre as contas digitais, e até essa que é a pergunta que eu te faço, minha primeira pergunta. Os bancos já vinham nesse caminho, né, do remoto, né, da relação remota com o cliente, nos meios digitais, etc. Essa pandemia, de certa forma, vai acelerar esse processo, né? E como é que o mercantil está se preparando para ele? Até muita gente que nem tinha muita familiaridade aí com esses meios digitais, agora estão se familiarizando, aprendendo, né? Como é que vai ser daqui para frente? Nós já pudemos perceber aqui nas nossas transações um aumento significativo de adesão à conta digital, abertura de contas digitais, mas no mercantil nós estamos absolutamente preparados para fazermos essa operação desta forma, em que pese a gente tenha uma diversidade muito grande de clientes. São 2.500.000 clientes distribuídos em alguns estados da federação, e que tem comportamento de utilização bancária bem distintos, né? Se por acaso nós observamos um aumento de 30% nas transações digitais, nós também percebemos um aumento de 30% na utilização de numerário. Então eu acho que os bancos contratam economistas, contratam engenheiros, contratam advogados, mas talvez eles tenham que contratar alguns sociólogos para que eles possam entender um pouco o perfil e andarem um pouco por esse Brasil, que ele é muito extenso e muito diverso, né? E aí a gente fica pensando, por qual motivo esse cliente ele utilizou mais numerário por esta época? Certamente para conseguir ganhar velocidade, para quitar pequenas contas que talvez ainda as pessoas não tenham como aceitar pagamentos via cartão, para não precisarem voltar à instituição, ao banco e correrem risco, que os riscos estão aí ainda, né? Mas é uma série de interpretações que a gente tem que fazer, e no nosso caso nós temos uma clientela muito marcadamente de uma faixa etária um pouco mais elevada. Isso talvez traga também a cultura do numerário, né? E então isso tudo faz parte dessa análise desse momento que nós estamos vivenciando. Luiz Henrique, tem aí também o Banco Mercantil, ele é muito conhecido pelo leilão do INSS, não é? Ele manteve 5 lotes que já havia ganhado em 2014, conquistou mais 3 lotes. Como é que é o desafio de atender esse público sem reclamações de filas, sem problemas de cartão e tudo mais? Helenice, nesse ínterim eu tenho que fazer uma menção aos nossos funcionários dos nossos pontos de atendimento que estão se desdobrando, estão dedicados e são as pessoas que, em última instância, essa administração aqui onde eu me encontro, que dão razão da existência da administração. A administração é toda voltada para proporcionar a eles produtos, condições de trabalho, tecnologia, perspectiva de carreira, plano, todos os cuidados de médicos, quer de vacinação, quer de uso de máscaras, de álcool gel, certo? Porque sem sombra de dúvida, esse contingente é o contingente que realmente tem feito a diferença aqui no mercantil. Quanto a essa capacidade, eu estou falando de inteligência, porque hoje tem muito a inteligência do cliente, é uma ciência também hoje no sistema bancário, você saber mais ou menos qual é
aptidão ou a necessidade de qual produto que se adequa ao perfil daquele determinado cliente, e nós estamos falando de 2,5 milhões de clientes, né? Você não pode estar oferecendo a um cliente um produto que é inadequado para as perspectivas dele de utilização. Então, toda essa tecnologia ela foi desenvolvida e nós ganhamos o primeiro leilão, esse valor 2011, nós ganhamos anteriormente, nós tivemos 5 anos antes da data que você falou. Então nós já estamos no 11º ano atuando com esse público, certo? Agora, nós temos o desafio, por exemplo, de abertura de 45 agências ainda nesse exercício, no ano de 2020. Porém, com a epidemia, nós tivemos que diminuir o ritmo de obras ou paralisar esse ritmo de obras. Essas 45 agências estão aprovadas, autorizadas a serem abertas, e agora o que nós precisamos é adequar cronograma de obra e disponibilidade de recursos de mão de obra que a gente eventualmente possamos estar com dificuldade. É realmente um esforço, Helenice. Eu costumo ver quando a gente paga, e de fato pagamos agora a antecipação do 13º salário, que foi uma medida do governo, e aí esses pagamentos, eles nessa primeira metade, eles vão a 1,5 vezes aquilo que você está habilitado, acostumado e planejado de fazê-lo. Realmente é uma operação de logística muito maior do que uma operação bancária. Aí você tem transporte numerário, você tem recolhimento de numerário, você tem ATMs que você tem que municiar de recursos, você tem, enfim, uma série de outras nuances que seria muito extenso para que eu as dissesse aqui. Tá, bom, essas 45 agências é um baita de investimento e geração de novos empregos no mercantil do Brasil, não é, Luiz Henrique? Você já pode adiantar aí as contratações que serão necessárias? Eu acredito que só para suprir essas 45 agências, nós estamos falando de um contingente aí de 300 pessoas, no mínimo, certo? Serão necessários para dar início a essa operação, né? Se a operação depois for crescente, provavelmente esse número possa aumentar, né? Que é uma demonstração de confiança, né? Confiança no país, confiança no nosso modelo de negócios, uma confiança que os acionistas depositam em nós, administradores, e que cobram também resultados, né? Essa é o outro lado da moeda. Eles acreditam, mas também querem o resultado, mas alinhados conosco na nossa forma de fazermos banco, na forma muito personalista ou pessoal, carinhosa de tratar o nosso público, de entender as características desse público, de proporcionar a ele aquilo que eventualmente, dentro daquilo que se diz um bom serviço bancário, a gente disponibilizar a todos eles. Vai, Carlos. Luiz Henrique, esse público, né, que recebe o INSS através do banco, como é que trabalha a questão digital com ele? Por exemplo, eles podem transferir a conta para uma conta digital, né, um benefício para uma conta digital, e como é que é a familiaridade desse público aí com esses novos meios? Por incrível que pareça, a pessoa pode migrar sem que se encerre a outra conta convencional. E eu posso dizer que 60% dos nossos correntistas, né, desse público, já aderiram à conta digital, certo? A conta digital nossa, ela proporciona, e vocês vão abrir uma aqui, você também, aqui está o QR Code aqui atrás de mim. Isento de taxas? Isento de taxas. Isso é importante. Agora como é que eu me perdi um pouquinho? Eu fui brincar, nós estávamos falando de obrigação pro digital do aposentado.
Pois é, 60% do nosso cliente já migrou para a conta digital dos nossos clientes. E a adesão é perfeita. Hoje as nossas transações, eu não sei se eu falei isso já no começo da entrevista, 50%, 50%. 50% são transações digitais, 50% são transações nos PAs, que a gente fala pontos de atendimento, as agências, e nos ATMs. Os ATMs são aquelas maquininhas que você chega lá e você digita, você saca dinheiro, você paga a conta, você põe a sua conta no visor, ela lê, ela te dá troco, ela é bem digital, em que pese a gente considera que ela não seja digital. Mas em resumo, é perfeito essa migração, é perfeito, ela não tem nenhum embaraço. E essa migração, ela está sendo também bem natural para grande parte do público do mercantil do Brasil, por exemplo, os beneficiários do INSS, isso tem sido assim uma coisa fácil para eles também, Luiz Henrique? Deixa eu te falar um negócio. Ela é bem natural, porém acionada por 5 milhões de SMS que nós disparamos para esse público. Então, assim, é um natural sugerido, vamos dizer assim, né? Por que essa ação do Banco Mercantil? Essa ação foi no sentido de facultar esse público não precisar vir aqui às agências, aos postos de atendimento e em razão disso acentuou essa migração. Não sei se ficou bem respondida, Lenise. Sim, com certeza. O Luiz Henrique, tem aqui o pessoal do portal, o Tempo, facebook.com/portal Tempo, que já está participando aqui. Tem o Miro Camomila, ele pergunta aí se os bancos estão reduzindo os juros para o trabalhador. E tem uma pergunta também nessa mesma linha, que é do empresário Salvador Ohana, da Clus, e ele também pergunta: com a taxa básica de juros, a Selic, a 3% ao ano, aí ele sugere, por que os bancos não liberam uma linha de crédito para a indústria e o comércio com uma taxa mais atrativa, que as pessoas consigam pegar e principalmente pagar essa taxa nesse período de pandemia? O que os bancos estão fazendo, o Banco Mercantil, por exemplo, para ajudar a recuperar a economia, tanto para o empresário quanto para o trabalhador, Luiz Henrique, nessa questão da taxa de juros? Tá. Quanto à primeira pergunta, eu acho que isso já é público. Houve uma redução das taxas do consignado, as taxas do cartão de crédito também foram reduzidas. E me parece que é o que mais se acentuou ou que teve maior relevância nesses primeiros momentos. Quanto à segunda pergunta, que é de um amigo, caríssimo amigo, Salvador Ohana, que foi meu colega de faculdade. Ele me falou que estudou atrás. Com você. Te conhece já há muito tempo. Então, e ele Salvador é um caso assim. O Salvador, em primeiro lugar, ele não precisa de acesso a linha a preço algum, né? Ele é um cara muito forte, ele é um cara uma pessoa que nós devemos aprender muito com ele. E agora, Salvador, se você estiver me ouvindo, o fato é o seguinte: eu acredito que a única fórmula de redução de taxa de juros é o cadastro positivo. É na medida em que eu possa saber que aquela empresa daquele parque industrial, especificamente, ela é boa pagadora, ela tem boa capacidade de solvência, tem todas as 3 características, os 3 Cs do crédito: caráter, capacidade financeira e a outra. E isso parece que vai ser possível fazê-lo em razão da disponibilização dos dados desse cliente, porque crédito hoje, o crédito massificado, ele é uma ciência estatística. Você não consegue fazer um crédito julgamental de uma base de clientes de
vamos dizer, de um grande banco aí de 20 milhões de correntistas, de clientes, ele vai lançar isso no sistema e ele vai determinadas características que vão constar dessa coletânea, ele vai apurar que eles poderão ser bons créditos e, portanto, merecerão taxas melhores, como vai depurar aqueles que não serão ou que embutem uma maior parcela de risco e que merecerão uma taxa mais alta. Então eu acho que isso e sem falar, Salvador, que se você for olhar a conjuntura hoje do país, se você olhar os juros futuros, os juros está em alta. O juros futuro é maior do que esses juros que se você olhar contratos de 2021, 2022, 2023, é maior do que esses 3%. Por quê? Há o temor de que, com toda essa situação que o país que está vivendo, esse juro tenha que ser elevado novamente para conter eventual pressão inflacionária. Viu? Mas então, em resumo, o que eu teria a dizer, em muitas palavras, que eu acho que eu me alonguei muito, é isso aí. Tá Luiz certo. Henrique, você mencionou o crédito consignado aí agora, e eu queria fazer algumas perguntas inerentes a ele. A primeira, qual que é o peso dele na carteira aí do banco, né, do crédito consignado, já que vocês operam aí com o INSS? E o segundo, como é que está a situação atual com relação à inadimplência, né, que a pandemia pode ter afetado? Você tem muito aposentado, que é o público maior de crédito consignado, ajuda seus entes que estão passando dificuldade nesse momento, né? Alguns sem trabalho, outros que são autônomos, né? Depende aí de uma renda mais flutuante. Como é que está essa realidade? Está tendo negociação para alongar prazos? Conta um pouco para a gente. O consignado, de um modo geral, você tem o consignado estadual, você tem o consignado municipal, você tem o consignado federal, que são dos servidores públicos federais, e você tem também o consignado do aposentado, né? A gente percebe algumas ações em determinadas autoridades no sentido de conceder em determinado momento alguma iniciativa, um alongamento dessas operações. Tanto é que o INSS, que podia se operar 72 meses, passou a mais 84 meses. Já é uma forma que o governo consignado do INSS. Então já foi uma forma do governo de deixar que esse aposentado ou esse pensionista pudesse ter um pouco mais de alívio nas prestações e também a liberação de um recurso novo. Via de regra, no INSS, as inadimplências, elas decorrem basicamente de duas vertentes. Uma vertente que é quando se alguém utiliza os documentos de alguém e contrata um empréstimo de forma inadequada, certo? Evidentemente, a pessoa, ao tomar conhecimento, isso ocorre em um pequeno percentual. As pessoas utilizarem documentos de outrem para recorrerem a banco e fazerem esses empréstimos, ou mesmo correspondentes, tá? Isso é mais comum até via o canal de originação correspondentes, certo? E o outro é o óbito. O óbito realmente, de certa forma, impacta na inadimplência. O que mais você me perguntou, Carlon? Você me perguntou alguma outra coisa além sobre o peso das operações de consignado aí na carteira do banco? O que representa? Mercantil? Isso. 33%. Isso é muito, não é? 1/3 das operações do banco, não é, Luiz Henrique? Isso pode aumentar, é uma tendência de aumentar, por onde o banco vai crescer a partir de agora, no volume de correntistas e volume de crédito também, ou não? Sim, o banco prioritariamente atuará tanto no crédito pessoal quanto no crédito consignado. Eu até tomei cuidado, Helenice, porque nós estamos divulgando o resultado amanhã. Então eu fui olhar o que eu não posso falar. Se você tivesse feito
se você tivesse feito a live na segunda-feira, eu poderia falar muito mais do que estou falando aqui. Não, com certeza, mas, né? E a empresa tem capital aberto, nós somos companhia aberta. Isso, exatamente. Mas eu acho que a nossa meta nós vamos contratar 4 bilhões de reais em empréstimos até o final desse ano. Isso é um volume maior do que no ano passado, com certeza, não é? É maior, é bem maior, é bem maior. Porque... É bem maior. Quanto maior, mais ou menos? Em termos de saldo final, vamos falar assim, de ativos, eu acho que a gente fecha com os ativos 30% acima dos ativos de 31/12. Eu acho que eu posso falar só até aí. Okay. Tá certo. Pra gente explicar pro internauta, né, pro ouvinte, que é a empresa de capital aberto, né, ela tem que aí primeiro reportar ao acionista, né, de acordo com as normas da CVM, né, da Comissão de Valores Mobiliários. Então, por isso que tem esse período de silêncio, não é, Luiz Henrique? Luiz Henrique, deixa eu te falar aqui que tem o pessoal aqui no facebook.com/Portal Tempo. Mandar um abraço aqui pro Miro Camomila, o pessoal que sempre gosta que a gente fale aqui da participação deles, Bruno Augusto, quem mais aqui? Moisés Vitorino, tem também o Bruno Augusto aqui mandando um monte de mensagens, o Moisés também, quem mais aqui? O Guilherme também, e... Ele falando aqui que discorda da melhor forma de redução de juros, que é a taxação da especulação financeira, bem como taxar o lucro e não o produto. É a opinião aqui do Guilherme, o Luiz Henrique. Bom, e tem também aqui o Esteves, ele mandou uma pergunta pelo portal Tempo, tempo.com.br, e ele quer saber o seguinte... sobre essa informação que foi divulgada na internet do socorro do Banco Central de mais de R$1 trilhão aos bancos. Ele quer entender melhor essa questão e saber o que os bancos vão fazer com esse dinheiro. É emprestar mesmo ou é garantir ali a liquidez e que o sistema não quebre? Como é que é essa equação, Luiz Henrique? Tá, ele tá me ouvindo? Não, ele mandou a pergunta pelo site, o Esteves, tá. Mas com certeza ele está te ouvindo também, porque geralmente o pessoal que manda a pergunta acompanha depois o vídeo aqui com a gente ao vivo, aqui na live. Tá. Assim, eu diria assim que eu não sei se a matéria jornalística trouxe socorro, a palavra socorro, mas eu posso afirmar que a intenção da entidade regulatória de Banco Central e o fato em si não significa socorro. Socorro remete a uma situação de necessidade ou de precisão. Não foi bem assim. Sim. A verdade é que os bancos têm parte dos seus depósitos recolhidos ao Banco Central. Esse é o compulsório, certo? Ele fica lá depositado, alguns sem rendimento nenhum, outros com rendimento da Selic. E por que se faz isso? Isso é um mecanismo de política monetária. Você enxuga um pouco o dinheiro da praça, e o dinheiro excessivo na praça leva ao consumo excessivo, que por sua vez leva à inflação de consumo. Então, diante da pandemia, o que o Banco Central fez foi liberar parte desses compulsórios para que os bancos tivessem uma maior tranquilidade, uma maior capacidade de aumentar os seus ativos de crédito em uma medida contracíclica daquilo que se avizinhava, que é uma recessão. Infelizmente, ela se avizinha. Quanto à questão de se colocar dinheiro novo e se emprestar dinheiro novo, essa é uma questão muito interna corporates das grandes instituições, principalmente dos 5 maiores bancos, que eu não saberia dizer qual a política, qual a
a destinação e qual o foco que eles dariam a esses adicionais de recursos que estão realmente liberados nos caixas deles. Carlos. Luiz Henrique, vocês têm uma atuação bastante forte aí no crédito pessoal. Uma modalidade bem popular que eu vi lá que vocês têm, que é um crédito colocando um veículo como garantia. Como é que funciona? É uma espécie de penhor? Aqui nós temos até o banco, ele tem uma subsidiária que é a Mercantil do Brasil Financeira, que é uma empresa também de capital aberto, uma empresa grande, e ela faz o CDC. O CDC é crédito direto ao consumidor, certo? Quando você adquire um carro numa concessionária, normalmente você já está credenciada, a Financeira Mercantil do Brasil está credenciada, e ele direciona, se você financiou o carro, esse financiamento para a nossa financeira. A financeira paga o lojista de quem você comprou o carro e o documento do carro fica alienado à empresa financiadora, certo? Essas são as operações que tem a operação mais clássica de aquisição de veículos. Há também no mercado as operações em que você contrata um crédito de outra natureza e oferece em alienação fiduciária o seu automóvel já quitado, já pago, ou caminhão. Isso também existe no mercado, né? Não sei se em qual proporção, em qual dimensão desse segmento de financiamento de veículos, que por acaso está muito machucado nesse instante pela própria diminuição de venda dos carros novos, né? Esse é um mercado que está efetivamente ainda sofrendo uma paralisia. Ô, Luiz Henrique, tem uma pergunta aqui do Marcel, aí é pelo YouTube, que também estamos transmitindo aqui a live do Tempo, e ele pergunta, da boa tarde, pergunta se o Banco Mercantil do Brasil vai expandir as operações no mercado de financiamento imobiliário para pessoa física. É o Marcel. Marcel, o banco já teve uma participação bem mais relevante no financiamento imobiliário para pessoas físicas. Nós diminuímos essa colocação, essa atuação no segmento de pessoas físicas e direcionamos para a construção, aquilo que a gente chama aqui de industrialização. Eu acho que o mercado hoje, operando com linhas de 30 anos, e a gente tem notícia para pessoas físicas, eu acho que no Banco Mercantil do Brasil, no momento, não retornará a essa operação, a não ser pontualmente, a não ser por uma questão comercial outra. Mas, a princípio, porque os recursos que financiam o crédito imobiliário são os recursos da poupança. E a poupança, como você sabe, ela está líquida, não sei se é a cada 30 dias para você receber os juros, mas se você não quiser receber, ela está líquida imediatamente. Então, salvo um banco, ou salvo os bancos que têm funding, que a gente fala que são as origens dos recursos que serão emprestados, tenham funding de prazos compatíveis, não vou dizer 30 anos, que o prazo médio disso talvez de 12, 15 anos, eu acho que esse mercado vai ser dominado pelos que já se encontram. Nós não pretenderemos atuar nessa modalidade, apesar de gostarmos, viu? Vai, Carlos. Luiz Henrique, vocês estão com que percentual de funcionários em home office? Essa é uma história interessantíssima, mas para a qual eu gostaria, em primeiro lugar, aproveitando o canal e agradecer os nossos funcionários das 230 agências que estão
este sim, no dia a dia, fazendo com que aconteça a nossa operação, né? Com a dedicação, com o comprometimento, vestindo a camisa do mercantil, certo? Isso aí, se eu fosse parafrasear o Churchill, eu diria que nunca tantos deveram tanto a tão poucos, viu? Então, eu gostaria de cumprimentar vocês pelo trabalho, pela dedicação com a empresa, pela forma que vocês atenderam e atendem e estão atendendo nosso principal ativo, que são nossos clientes, são os nossos correntistas, e a razão de ser da gente estar aqui. Qual que era a pergunta mesmo? Sobre o home office, como você disse, então tem, né? E é uma realidade que veio para ficar? Vocês apostam nisso para pós-pandemia, continuar com o home office como uma ferramenta até para redução de custos? São quantas pessoas que vocês têm em casa, trabalhando? Hoje nós temos, aliás, tivemos uma operação aqui inusitada. No prédio sede aqui, com 1.200 pessoas, nós reduzimos 95% das pessoas que estão em home office. Eu não achei que isso fosse possível, e no entanto foi possível, né? É uma redução muito drástica. E nós estamos falando que aqui tem um CPD, tem um centro de processamento de dados, né? Aqui no prédio você tem tesouraria, você tem todo o sistema brasileiro de pagamentos operando aqui no prédio, você tem controladoria, você tem jurídico, você tem diretoria, você tem presidência, você tem conselho de administração, né? Para não falar outros assim, é incrível. Mas acho que eu não sei se eu nasci a tempo de me adaptar a esse conceito, Helenice, de home office, sabe? Eu acho que o meu tempo já... a gente tem que se adaptar. Tem que virar a chave rapidamente, não é, Luiz? Se você tivesse fazendo uma live aqui comigo, se você tivesse aqui, eu te garanto que você já tinha feito a conta. Certo? Mas aí eu já não consigo fazer, eu não consigo te convencer, a câmera não me permite isso, tá? Tá certo. Mas eu sinceramente, eu acho que tem outros componentes, tem uns outros componentes assim vamos falar assim, corporativismo. Quando você tem a organização próxima, eu ainda estou assim, estou tentando que me convença ao contrário, certo? O olhar nos olhos, mas nos olhos mesmo, é igual que nós estamos olhando aqui, que eu não estou te vendo, não. No olhar, Mas é mesmo, eu tenho conversado com outros empresários e eles falam isso mesmo, que eles já estão doidos para que volte novamente o trabalho físico mesmo, das pessoas nas corporações, não é? Isso é essencial. Não, eu não sei, eu me sinto até mais seguro no sentido de continuidade, de por exemplo, uma emergência que surge em qualquer canal, você estando com todo mundo por perto aqui, parece que você tem mais você tem uma segurança, mas pode ser um mero engano meu, né? Engano próprio, volto a dizer, da faixa etária, né? Às vezes se eu fosse um jovem, eu falava, pô, você é um quadrado, você, né? E nada. Mas o Luiz Henrique, mas o home office surgiu com a necessidade agora, a pandemia, de imediato, né? Que muitas empresas adotaram. O sistema bancário, então, praticamente todos, né? Nessas conversas que a gente teve essa semana aqui, todo mundo falando disso. Mas ela também acendeu esse sinal de possibilidades. Algumas já pensam em adotá-lo como uma prática mesmo, até para que acarretem algumas reduções de custos. Este é um plano seu também? Redução de custos sempre é plano da gente, certo? Mas não sei se por esse método, tá? Não sei se esse seria o método, né? Porque se você for olhar, se isso for viável, você tem escritórios fabulosamente caros e grandes, né?
que poderão deixar de ser necessários para a atividade de muitas empresas, muitos bancos, né? Já seria uma economia, já seria não sei o quê, mas tem outros desdobramentos, né? Que volto a dizer, é o sociólogo que precisa ser contratado. Como é que vai ser a vida dessa pessoa trabalhando dentro de casa e né, sem interagir com a corporação, sem ter um contato com o colega, sem tomar um chopp no final do expediente, eu não sei. É verdade. Eu acho que essas coisas também tem que valorizar, isso deve ter um fator de ponderação, né? E eu não sei aquilatar em qual percentual, mas que eu acho que tem que ter. Até porque você imagina um funcionário que entre, um funcionário novo, ele entra home office, ele para mim vai ser um ilustre desconhecido. Porque eu não sequer ele entra, está em home office, eu nunca vou vê-lo, nunca vou ver a reação, eu nunca vou perceber as atitudes comportamentais, a capacitação dele. Então é o seguinte, isso é um bom assunto para o sociólogo. E verdade. Numa época em que o Mercantil do Brasil já tem 2 títulos de melhor empresa para trabalhar, não é? Pelo 2º ano consecutivo, pelo Instituto Great Place to Work, né? Com a melhor empresa para trabalhar em Minas Gerais e melhor banco para trabalhar. Então, assim, essa questão de encontrar com as pessoas também é muito importante, não é, Luiz? Eu acho. A pessoa vira um ermitão, né? Verdade. Com certeza. Ai. Ô, Luiz, tem mais perguntas. Nós mineiros. Pois não. Conclui, por favor. Você estava falando de nós mineiros, né? Temos também peculiaridades, né? Diferenciais. A gente tem que trazer nós mesmos para sociabilização, né? Porque o mineiro é muito das montanhas, é muito da desconfiança, né? Então traz para, não é mesmo? Exatamente. E outra questão, amanhã eu recebo você aqui, Helenice. Aí eu preciso da Estefânia. Cadê a Estefânia? Está na casa dela. Não sei, melhor que ela tivesse aqui, né? Para que a gente pudesse recebê-la junto. Então, assim, isso tudo tem que ser pensado. É legal, mas não sei se é totalmente prático. Sim. Verdade. Lembrando que a Estefânia é gerente de marketing do Banco Mercantil do Brasil, que sempre ajuda a gente aí, não é? Nesse intercâmbio aí para conversar com você, né, Luiz Henrique? E aí. Exatamente. Realmente, mas assim, pode deixar, viu? Quando passar essa pandemia, eu vou aí para fazer uma entrevista com você também, pessoalmente, ou você também está convidado para vir aqui, Luiz Henrique, aqui no estúdio, pra gente bater um papo. É só porque nesse tempo de pandemia, né, a gente fica com essas questões aí, né, de segurança e tudo, né? Então, daí até que surgiu a live do tempo, né? Ô Luiz, tem uma pergunta aqui também no YouTube da Maria Cláudia Prata. Ela pergunta sobre a estratégia do Banco Mercantil de Investimentos, que é um dos braços do Banco Mercantil do Brasil. Neste período, ofertas de ações estão retomando e ignoram o ritmo da economia ou não? Como é que está essa equação aí também? A verdade, assim, primeiro pelo Banco de Investimento. O Banco de Investimento, ele está muito bem aparelhado, muito bem estruturado para emissão de debêntures, de certificado de recebíveis do agronegócios, conhecido como CRA, certificado de recebíveis imobiliários para eventuais operações de compra e venda, conhecidos como M&A, e também operações ponte para que essas operações possam se concretizar, né? Ele tem um corpo técnico muito qualificado, e está tateando ainda nesse mercado. É um ramo novo que nós até então nunca tivemos atuação. Eu particularmente gosto muito, que é a forma que eu tenho de aproximar das empresas, que é a base da minha formação bancária, sempre foi no segmento empresa, e eu acho que nós temos muitas oportunidades ali no Banco Mercantil de Investimentos. Quanto
lançamento de ações. Antes dessa pandemia, nós tivemos, parece que, uma janela de oportunidades. Muitas empresas já tinham feito registros na CVM para fazerem as emissões e, evidentemente, em razão disso e com a falta de parâmetros para precificação dessas ações, porque a bolsa recuou bastante, muitas delas recuaram também, porque os múltiplos da emissão, se falar de emissão primária, recuaram bastante. Mas isso aí é vontade de cada um dos empresários e é o que tem que seguir. É o que vai definir a continuidade e o ímpeto do banco de investimento. Tinha uma pergunta acoplada a essa, não tinha? Das ações, né? Como que elas se comportam na economia do jeito que está e se elas se recuperam aí num tempo curto ou não, né? Eu acho que as ações, particularmente, eu acho que as ações ficaram muito acessíveis, certo? Muito acessíveis. Qualquer indicador, qualquer métrica que você use, e os mais usados são o dividendo yield, que é o quanto de dividendo, quantos anos o dividendo volta esse dinheiro, ou o preço-lucro, que é o preço versus o lucro que a empresa deu. Tem muitas ações que estão muito baratas, muito mesmo. Quanto a subir, você tem outros fatores, você tem a questão do capital externo, que você vê, o dólar hoje chegou a 5,95. O que será que está levando a isso, né? Talvez a falta de juros, o Salvador, se estivesse me ouvindo, né? O que é que está acontecendo, né? Essas preocupações que a gente tem, que isso é um equilíbrio muito sensível, né? Porque, a rigor, o capital externo está aqui ganhando 3%, né? E aí, à luz dos investimentos no mundo, né, ele pode optar por outro caminho. E isso traz consequências para a gente aqui, né, para o mercado de ações também. Com certeza. Aí, Carlos. Ok, Luiz Henrique, só mais uma pergunta. Por esse pesadelo, né, passar, a retomada que a gente espera que aconteça já a partir do segundo semestre, o que demanda está mais reprimida hoje para o sistema financeiro, no caso do banco que tem esse perfil de empréstimo pessoal como mercantil, que pode vir mais forte, e o que o banco pode fazer aí para contribuir para essa retomada da economia? Eu acho o seguinte, Carlão, talvez eu não possa ter essa pretensão de imaginar que nós tenhamos condição de sermos um agente modificador de um cenário econômico isoladamente, né? E também talvez não tenhamos funding para acessos para linhas de longo prazo, de infraestrutura, por exemplo, de construção imobiliária e tudo mais. O que eu acho que a gente vai fazer, e nós temos certeza que faremos, é irrigar os nossos clientes, esses que já estão aqui, com mais dinheiro, com mais recursos, com mais crédito, né, com taxas compatíveis, com condições compatíveis, para que ele próprio comece a girar o pequeno negócio, se for uma pessoa jurídica, ou a sua atividade individual, se for um MEI, ou se for qualquer outro, um pequeno empresário de qualquer natureza, né? Mas a vontade de coração fica, se nós pudéssemos, e se pudermos, né, entrar nessa corrente que vai se fazer necessário para que esse país volte aos trilhos no sentido de crescimento econômico, isso me gratifica muito. Eu já estou numa fase da minha vida que eu estou querendo me gratificar, porque
Porque trabalhar eu já trabalhei muito. Vai continuar. Agora Tem jeito não é, Luiz? Ô Luiz Henrique, a gente já tem que terminar, menino. Olha como é que passou rápido. 50 minutos de bate-papo aqui, não é? Vários assuntos. E eu ainda tem várias perguntas aqui, mas depois eu vou mandar pra Estefânia pra você responder, tá? Tem o Pablo Melgaço. Sim. Oi, Luiz Henrique. Lenice. Tô te ouvindo. Eu quero saber se a nossa live vai ter mais visualização do que a do Bruno Marrone. Com certeza, viu? Depois o pessoal que não assistiu aqui vai assistir. A gente depois te passa a audiência que tem. Inclusive vocês patrocinaram, né? Acho que o Bruno Marrone, vocês patrocinaram, não foi? Patrocinamos, Bruno Marrone. Patrocinamos, sim. É um novo filão aí também, não é? Essas lives. A gente tinha aqui um monte de pergunta ainda, Luiz Henrique, para fazer aqui. Tem a do... deixa eu só citar o pessoal aqui, ó, o Pablo Melgaço perguntando sobre as fintechs, o que o banco está fazendo a respeito. Tem a Raquel Campos, se o mercantil vai liberar a margem mesmo do consignado para eles do INSS, né? Ela inclusive faz parte, que o governo havia falado, né? Que é mais 5%. Você tem notícia boa para dar sobre isso, Luiz Henrique? Sim, não, isso está em gestação, certo? Eu acho que essa é uma decisão a margem de consignado vir a 35%, ela está em 30%, e me parece que isso deverá sair sim, e que ela poderá então ampliar os empréstimos dela aqui, se ela os tem, eu não entendi bem, que nós ficaremos muito felizes em atendê-la. Que ótimo. E muito felizes também por ela estar nos ouvindo. Tá acompanhando pelo YouTube. Pessoal aqui também no facebook.com/Portal Tempo, ainda tem um monte de perguntas aqui. João Fagundes, querendo saber das parcelas do consignado, se o banco vai continuar descontando ou pretende ajudar a todos neste momento. A Simone Tavares também fazendo várias perguntas aqui sobre aumento de tributação. O Gustavo Moura mandando um abraço. Então, assim, a gente vai passar as perguntas para você aí, tá bom, Luiz Henrique? Eu queria deixar uma mensagem aí, que você deixasse uma mensagem final para todos que assistiram a live, que ainda vão assistir depois desses tempos agora e dos próximos que virão. Tá ótimo. A mensagem final que eu queria transmitir é o seguinte, que parece que eu falei lá no começo, né? De novo, aos nossos funcionários das pontas, Agência de Araras, Bebedouro, Coronel Fabriciano, Lafayette, Montes Claros, Divinópolis, Itaúna, Barreiro, e eu não vou citar as 230 aqui. Muito, muito, muito obrigado, conte conosco, tá? Em breve eu quero visitar algumas das agências, talvez eu não consiga visitá-las na totalidade, para agradecer pessoalmente cada um de você, colaborador, pelo que você fez, pelo que você representa pra gente. São quantos funcionários no total, assim, Luiz Henrique? São 3.000, Helenice. Uhum. São 3.000 funcionários. E a outra mensagem é que quando eu disse que lá no começo que eu fui apresentar o banco é um banco que foi fundado por bancários e que eles tinham como diferencial apenas um extremo conhecimento do mercado local, porque o banco foi comprado, mas atuado aqui em Belo Horizonte. E evidente, os grandes bancos da época estavam aqui na Praça 7, sabe? Os grandes bancos, os bancões do país à época da década de 50 eram todos aqui, pertinho da gente. E esses, né, meus tios, meus amigos também, sócios iniciais do banco, alguns deles eu conhecia, outros não conhecia,
eles tinham, acima de tudo, carisma, conhecimento, determinação, vontade de trabalhar. Evidente, depois de 77 anos, algumas vocações se preservaram, outras famílias não tiveram esta vocação, quiseram mudar de negócio, algumas consolidações nos âmbitos familiares, societários ocorreram, mas eu acho que nós não perdemos o DNA, certo? E é esse DNA que nós queremos manter para frente, manter e preservá-lo, né? E eu costumo dizer agora que aqui em Minas tem esse negócio de patrimônio intangível, né? Do cerro, do queijo e do cerro. Então nós somos patrimônio intangível da Praça 7, porque é o banco que ficou aqui na Praça 7 dos demais. Com certeza. A gente precisa ver se consegue receber algum por causa disso, viu? Então... Mas é isso mesmo, Luiz Henrique. É a família mineira aí mantendo essa tradição, não é? E que o banco fique por muitas e muitas décadas aí, não é? A perenidade. Obrigada, viu, Luiz Henrique, pela entrevista aqui na live. Eu que um abraço para você, bom trabalho. Carlão, um abraço. Carlão, um abraço. Obrigado. Viu? Tudo de bom para você. Obrigado a você. Bom, Carlos, a gente tem que terminar, não é? Muito obrigada, né? Aí pela participação mais uma vez. E vamos continuar com a live do tempo na semana que vem. Isso aí, amanhã não tem live, né? Então, ao nosso ouvinte, ao nosso internauta, né? Um bom fim de semana até segunda-feira. A você, muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua audiência. A live do tempo volta na semana que vem, falando de turismo. Até lá, tchau.